Ivani, eu tenho 48 anos. Eu trabalho à noite, estudo no período da manhã, sou dona de casa e faço caminhada. E você deve estar se perguntando, como que ela faz tudo isso? É porque eu faço extremamente mal feito. Você sabia que o termo mãe cansada é um termo líder de pesquisas no Google, segundo a própria plataforma? E por que isso acontece? Eu não tenho dúvida que um dos motivos é a falsa ideia de que a mulher é capaz de fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo. O mito da mulher multitarefa, que na minha opinião tem tudo a ver com a famigerada ideologia feminista. Se você quer saber como que isso é possível de ser mudado, o que nós podemos fazer? Curta, comente e se inscreva, porque neste vídeo você vai descansar. Sabe aquele negócio que tentaram colocar na cabeça de todos nós? Que a mulher ela consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo? Ela assovia e chupa cana, ela cobra o escanteio e sobe para cabecear? Mentira! Mais uma mentira que muitas vezes no passado vinha até com, assim, pincelado com ar científico. Mas na realidade tem muito mais a ver com a famigerada ideologia feminista de sempre, que nasce na mentira, desenvolve-se no erro, mas morre com a verdade. O autor do livro O Mito da Multitarefa disse o seguinte: quando a maioria das pessoas fala em multitarefas, na verdade quer dizer alternância de tarefas. O termo vem da computação. Os computadores, eles alternam várias tarefas ao mesmo tempo. Ele faz algo aqui e para. Aí ele alterna, faz algo ali e para. Mas é tão rápido que dá a sensação de que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas não está. Ele está alternando rapidamente as coisas. Não estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Estamos fazendo um pouquinho de cada coisa alternadamente e nosso cérebro não lida bem com isso. Ah, mas esse negócio de alternar tarefas, nisso aí as mulheres não são melhores? Segundo um estudo organizado pela Universidade de Utah, não. Um estudo organizado pela Universidade de Utah nos Estados Unidos mostrou que 98% das pessoas não são capazes de alternar entre diversas tarefas, mantendo o grau de atenção desejado. Pesquisas também mostram que a alternância de tarefas aumenta o tempo necessário para completar uma tarefa além do número de erros cometidos e pode diminuir nossa produtividade em até 40%. Mas você perguntaria, as mulheres são maioria entre as pessoas que conseguem, correto? Errado. Segundo o estudo da Universidade de Utah, as taxas são as mesmas entre homens e mulheres. Sabe algumas coisas que esses estudos revelaram? Que fazer várias coisas ao mesmo tempo reduz nossa produtividade e aumenta o nosso estresse. Acredito que essas duas coisas sejam autoevidentes, pois veja, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você tende a fazer mal feito. Quando você faz algo mal feito, é normal que você fique mais chateado e estressado. Eu tenho filhas aqui, crianças, é impressionante, ela não consegue às vezes colocar ali um parafusinho em algum lugar, ficam doidas. Quando você faz algo mal feito, você fica mais estressado. O termo, como eu disse lá no começo, mãe cansada, é termo líder de pesquisas no Google, de acordo com o próprio buscador. Desde 2015, a palavra cansada no feminino é mais buscada do que a palavra masculino, cansado. Com o início da pandemia, em 2020, o termo começou a vir acompanhado da palavra mãe, ou maternidade. Não, é dose esse negócio de fazer várias coisas ao mesmo tempo. De vez em quando aqui a minha esposa queima um feijão aqui, mas claro, tá um menino aqui, o outro ali, depois limpa, ouve o marido. É assim que funciona. Esses dias minha esposa caiu num golpe aqui. Eu quebrei a clavícula e por isso a gente teve que pedir para um hotel, que a gente ia passar uns dias lá, a gente teve que pedir para adiar. E então a minha esposa entrou num site lá pensando que era um site idêntico ao site original, falso, e acabamos caindo lá, perdemos uns R$250. E ela falou, mas eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não é desculpa não, é verdade. A atenção dela dividida em várias frontes faz com que ela perca a eficácia. Isso é verdade. Estava lá eu todo quebrado, não podia ajudá-la. Então ela teve que fazer um monte de coisa sozinha. Então assim, ficou mais difícil, ela estava mais suscetível a cair num golpe. Olha, eu acredito tanto nisso, o quanto que a gente precisa ter foco, que aqui a gente na nossa casa, a gente tenta nos ajudar um ao outro, focando mais naquilo que cada um é melhor. Então, por exemplo,
a minha esposa. Muitas e muitas vezes as pessoas falam, pastor, a sua esposa não pode ensinar, fazer um Instagram para ensinar. Eu falo, rapaz, ela tem 4 crianças. Eu falo, não, eu não quero que ela tenha mais atribuições. Por quê? Eu tenho certeza que isso vai atrapalhar o trabalho dela, vai ficar estressada. Não, eu não quero isso. Eu tendo também a não trazer problema para ela da igreja. 0 problema da igreja para ela. Porque eu sei que a demanda, o serviço dela é importante, e ela já tem várias coisas para cuidar, então eu não quero trazer mais coisa para ela. Tem um artigo muito interessante que foi publicado há uns 10 anos na revista Forbes, Não Case com Mulheres de Carreira. A mulher de carreira para ele teria a ideia de uma mulher que ganha mais de $30 mil por ano, fica mais de 35 horas da sua vida, da sua semana fora de casa, tem curso superior. Mas enfim, ele diz o seguinte, olha, essas mulheres tendem a deixar a casa mais suja, a ter menos filhos, e quando os têm, elas ficam insatisfeitas. Eu não lembro se na pesquisa falavam isso, mas eu vou contar pela minha experiência aqui como pastor aconselhando. Também tem outro problema nesses casamentos assim, mulheres de carreira, há menos sexo. E óbvio, porque ela tem muitas demandas, ela está dividida, há muitas e muitas coisas para fazer. Eu não sei se você lembra, já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Tem um episódio em que a Rochelle, a mãe do Chris, ela decide que ela vai trabalhar fora e o que acontece? Ela começa a trazer comida congelada para o marido dela. Sim, não tem jeito, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ter uma casa completamente limpa, uma comida gostosa e ainda sair 5 horas da manhã, voltar 6 horas da tarde, cuidar da casa, cuidar dos filhos. É impossível. Este é o problema do feminismo. Ele prometeu libertação para as mulheres, mas a maioria delas está tendo dupla jornada. E sabe uma grande evidência de que essa ideia de multitarefa é uma balela? É a especialização do trabalho. Quanto mais especializada uma pessoa for em um trabalho, mais produtivo ela será. Adam Smith notou isso e escreveu em seu livro A Riqueza das Nações como a divisão do trabalho aumenta a produtividade e a eficiência para todo mundo. Mas todos nós fomos doutrinados a crer nesse absurdo. A mulher é a Mulher Maravilha. Ela faz várias e várias coisas ao mesmo tempo. A própria experiência comum mostra a todos nós, isso não funciona. Isso então mostra o poder de uma ideologia. A Bíblia diz que as mulheres são frágeis, mas o dogma feminista diz que as mulheres são superpoderosas. Então esse é o dogma. Então agora a gente precisa de todo tipo de recurso para validar essa mentira feminista. E o primeiro recurso é a ciência, para dar um ar pseudocientífico em nossa pseudo-era científica, em que basta dizer que a grama é rosa e falar que a ciência diz e pronto, todo mundo acredita. Ora, os primeiros movimentos feministas mais radicais pregavam a destruição completa da família. As feministas que se casavam eram consideradas traidoras da causa. Mas aí vieram as feministas mais moderadas. Não, dá para fazer os dois, dá para casar e ser feminista, dá para trabalhar fora, cuidar da casa, ter filhos, não, dá para fazer tudo sim. E para conciliar esse novo arranjo, era necessário um mito de que isso era possível, um mito da mulher multitarefa. Mas agora, algo muito interessante. Eu já tenho visto algumas feministas, as mais suaves, dizendo que esse negócio de multitarefa não existe. Sabe, mas a culpa é de quem, mais uma vez? Os homens. Eles, os homens, colocaram isso em nossa cabeça para que pudéssemos sair de casa e manter a casa enquanto eles assistem o Corinthians. E eu não vou negar que muitos homens preguiçosos e vagabundos estão se utilizando dessas ideias, que na minha opinião tem muito mais a ver, na origem, com o movimento feminista do que com os homens. Mas enfim, mulheres cansadas, problemas com as crianças, falta de sexo, de intimidade entre o casal, tudo isso tem muito a ver com essa ideia que, na minha opinião, tem tudo a ver com o feminismo. A multitarefa, a mulher esse ser evoluído, mais evoluído que o homem. Tudo isso tem a ver com o fato de que as mulheres estão fazendo um monte de coisas e muitas vezes tudo isso mal feito. Suzanne Wencker, autora do livro O Outro Lado do Feminismo, resumiu bem o sofrimento das mulheres atuais. As mulheres compreendiam que eram diferentes e por isso tinham uma obrigação em casa. Ser mãe não significava que não poderiam buscar outros interesses, mas as mulheres não eram sobrecarregadas com a difícil tarefa de tentar fazer tudo de uma só vez. Não é que as mulheres não podiam fazer outras coisas, mas elas tinham o privilégio de fazer cada coisa no seu tempo. Mas, diante desse cenário catastrófico,
O que muitos especialistas em relacionamentos e muitos pastores têm feito? Tentado curar um câncer com um band-aid. Isso porque talvez em primeiro lugar eles tenham medo, ou em segundo, eles não creem mesmo no padrão bíblico. Mas se você quer mesmo mudar a sua família, assista a minha série sobre casamento. Uma Só Carne é o nome da série. E assista especificamente a pregação Homem Provedor, por exemplo, ou Guerra à Maternidade. E, se possível, faça o meu curso Criação de Filhos, em que eu falo sobre o relacionamento dos pais, como o relacionamento dos pais, afeta a criação dos filhos. Como que um dos fatores mais determinantes para termos filhos felizes e crentes tem a ver com cada um respeitando a sua função no casamento. Como homem e mulher, assumindo a função bíblica, é uma das coisas mais importantes. Em primeiro lugar, para o próprio casal, mas em segundo, para os filhos. Então o meu curso Criação de Filhos está aqui na descrição, o link está aqui. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Deixe o seu comentário aqui.